Bom, eu vou me apresentar e vou dar boas-vindas a vocês para a gente já começar. Pode ser? E aí a gente vai só terminar o... Bem, obrigado, Pedro. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa ação que é uma parceria entre nós, do Museu Catavento, e a equipe da Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Eu quero agradecer imensamente vocês, meninas, por nos receberem aqui, acolherem a nossa ideia e terem de pronto, assim, aceitado nos receber nessa iniciativa. Acho que vale a pena comentar rapidamente. Essa ação, ela acontece dentro de um contexto mais amplo do que somente as nossas duas instituições. Elas estão ligadas, né, ao programa Conexões Museus SP, que é um programa, na verdade, de nível estadual, vinculado ao Sistema Estadual de Museus, né? Então, o Sistema Estadual de Museus, né, que tem o seu grupo técnico ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico do Estado de São Paulo, ao PPM, esse ano promoveu aí algumas modificações estruturais e fez a instalação de alguns polos regionais. E os polos são, então, algumas instituições no território paulista que assumiram uma função de articuladora aí de programações e de contato com os museus que estão na Secretaria de Estado da Cultura, né, os 25, 26 equipamentos. E aí, dentre esses polos, estamos aqui, né, a Pinacoteca de São Bernardo é um dos polos, e um dos equipamentos da Secretaria é justamente o Museu Catavento. Então, é daí que surge essa parceria, esse contato entre nós. Bem, então, por isso estamos aqui. A proposta de hoje, desse nosso encontro, está vinculada com uma ideia um pouco mais alargada de discussão sobre alguns conceitos da museologia, né? Então, vou falar um pouco dessa ideia de onde surgiu o curso, depois eu vou falar quem eu sou, para ficar um pouco mais claro também, né? Mas a proposta, ela surge numa ideia de pensar um tempo aí de médio prazo, numa ideia de 5 anos, que é de fato o período que o Museu Catavento tem um contrato de gestão, a UES, na verdade, Catavento Cultural, tem com a Secretaria. Então, só para vocês saberem, né, os museus estaduais, os museus da Secretaria, eles funcionam a sua gestão de uma maneira que é via, enfim, um processo de abertura de edital para que instituições façam essa gestão, organizações sociais, tá certo? E aí a organização social que venceu o último edital para fazer a gestão do Museu Catavento, que é inclusive a UES Catavento, que faz a gestão desde o início do museu, ela vai ficar aí até 2027. E aí a gente propôs nessa construção de contrato de gestão, então, a cada ano trabalhar um tema ligado então, a essa estrutura de programa, um tema a partir de um grande tema, que é a museologia e seus processos. Então a ideia é que esse curso, que aí dure 5 anos, né? Então pense a museologia de maneira bem amplificada e a partir de uma série de ramificações possa, ao longo então, de encontros anuais, trabalhar temas mais específicos e mais densos. E aí a gente então encontra em 2023 o primeiro módulo desse curso, né? Então a primeira fase. Então a gente está aí num momento existencial também, e agradeço por vocês estarem aqui e se permitirem vivenciar esse tema, esse recorte, que é a museologia enquanto ciências, tá? Então a ideia é que os outros módulos aconteçam. Os cursos, então é por isso a importância do formato híbrido, né? Para que eles fiquem registrados e fiquem à disposição. Então o nosso encontro hoje depois fica disponível no canal do YouTube do Museu Catavento, né? Então a gente disponibiliza também uma cópia, óbvio, para a Pinacoteca, caso ela queira vincular as suas redes. E a ideia então é que ao longo desse período você tenha aí esse grande bloco de curso de museologia e seus processos, mas quem vem presencial cada vez pode me encontrar aqui, espero que me encontrar ao longo desse tempo todo, né? Essa é a ideia. Bem, me encontrar, quem sou eu, né? Então vou me apresentar. Eu sou Cauê Donato, eu sou bacharel em museologia, sou museólogo, especialista em educação patrimonial, né? Então a minha trajetória enquanto museólogo sempre esteve vinculada também a processos de educação. Acho que sou museólogo educador, acho que não sou, com certeza sou museólogo educador. E atuo como coordenador do setor de museologia no Museu Catavento desde 2021. Nesse museu eu faço a gestão do programa de gestão de acervos,
né? Então eu lido com os objetos que são musealizados, né? Aquilo que está no acervo, que as pessoas visitam, aquilo que geralmente não pode se tocar, mesmo no Catavento, que é um museu muito interativo. E também faço a gestão do programa Conexões SCP, Museus SP, que é justamente esse programa que propõe ser um braço externo das nossas instituições e que promove encontros e ações em todo o território paulista, né? Isso é muito importante porque, na verdade, os museus da Secretaria têm uma concentração na região metropolitana e aí a gente pensar o Estado, de fato, como um processo inteiro é muito importante e que a gente possa sempre estar junto e trocando. Acho que essa é uma das grandes questões, né? E um dos grandes objetivos desse programa, e é uma alegria fazer parte dele. E aí admito que gosto muito de estar na ponta desses lugares, de encontrar as pessoas e poder. Então, acho que, apesar de ter um formato de curso, acho que a gente pode construir aqui, nesse dia de hoje, um aspecto muito dialógico. Então, fiquem à vontade para todos os momentos vocês, enfim, interpelarem, trazerem opiniões, visões e a gente construir aqui, ao longo desse período que a gente estiver junto, um processo dialógico. Acho que pode ser muito legal. Bem, vou começar falando um pouco sobre aquilo que eu estruturei esse curso. E aí, antes talvez de ir direto para o aspecto, o tema é museologia enquanto ciência, mas eu achei que havia uma necessidade latente da gente falar da museologia enquanto outros aspectos. Então a gente vai trazer quase um preâmbulo daquilo que de fato é a essência do curso, discutindo museologia em outros aspectos, a museologia enquanto palavra e a museologia enquanto prática, né? Porque na verdade, enquanto ciência, a museologia é muito recente, mas o museu não é. Então a minha ideia é que a gente possa perpassar um pouco sobre esse aspecto histórico, cultural, para que a gente entender o contexto de fato desses processos teóricos, né, e conceituais que definem um pouco o campo da museologia hoje. E aí acho que talvez seria legal, não sei se vocês têm esse interesse de partilhar, mas quem vocês são e de onde vocês vêm, não sei se vocês têm esse interesse da gente se conhecer, não sei se vocês já se conhecem também. Acho que seria bom. Sim, eu disse que eu sou Cauê. Vocês querem me apresentar? Ai, Nicole, Juliana. Eu sou a Nicole, gente, prazer. Eu trabalho junto com o Cauê, eu sou auxiliadora de articulação em rede. Minha formação é em História, fiz licenciatura e também trabalho como educadora. Já estou no Museu Catavento há uns 2 anos, mais ou menos. Pode ser? Pode. Oi, gente, sou a Laura. Eu sou museóloga também. Ah, mentira! Que alegria! Gente, a Laura vai me dar aula no lugar. Você vai aqui, por favor. Que legal, Laura! Sim, prazer conhecer-la. Eu sou aqui de São Bernardo e sofri muito por essa falta de conexão com a arte no Museu Paulista, com a museologia. Assim não existe, né? Claro. Essas coisas, aqui esses cursos, esse movimento. Então eu faltei trabalho hoje para aqui, mas por um apoio de amor, assim. Caramba, que honra! Obrigado por você estar aqui hoje, assim, muito legal. Eu acho que vai ter muito a me ajudar. Enfim, você formou onde? Eu me formei na Claretiana esse ano. Na Claretiana, claro. Só que eu tô no arquivo. Eu fiz estágio em arquivo, então eu continuei nesse trabalho. Seguindo uma arquivo. Eu saí do museu e tô em arquivo. Eu gosto, mas... Que é de fato uma área-prima, né? Então tá tudo Sim. bem. Aliás, no panfleto tem a CUT. E você sabe me dizer o que a CUT ajudou nesse projeto? Na verdade é a Secult, né? Na verdade, que é a Secretaria de Cultura. Ah, tá. Não, é porque mudou, esse ano mudaram as logos, né? Nossa, do igualzinho. Estado. Tá parecendo exato, não é? Porque eu trabalho com muitas coisas do acervo deles, mas Ai, que interessante. então eu saí um pouco da arte, né? Sim. Mas por aqui isso aqui é isso. Ah, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. É claro que você está aqui com você. Eu sou o Pedro, eu me formei em Rádio, TV e Internet e eu trabalho no audiovisual, já trabalhei com bastante coisa eu gosto de trabalhar com música, então eu já trabalhei bastante com música e eu tô no museu faz 10 meses só. Obrigado por nos auxiliar nesse processo, garantir aí que a gente possa acessar as pessoas para além desse espaço presencial.
por favor. Eu sou a Beatriz, eu sou estudante do bacharelado em licenciatura em artes visuais na Unesp da Barra Funda. Ai, que máximo! Eu queria saber um pouco mais, porque a gente não tem exatamente essa matéria na grade assim, voltada à museologia, então eu fiquei curiosa. Mas é incrível, vocês têm um programa de pós-graduação muito voltado para aspectos de mediação, voltados principalmente à arte e educação, mas mediação em espaços, né, não formais, e a gente tem, enfim, vocês, a Unesp e o IA da Unesp tem produzido, enfim, uma quantidade de conhecimento incrível, né? Valéria Alencar fez lá, a Regiane Coutinho, a professora, e ela... incrível, assim, uma referência, enfim, nós enquanto educadores museal, enquanto mediadores, com certeza bebemos muito dessa fonte, assim. Tem uma pessoa querida que eu trabalhei durante um tempo, que é a Valquíria Prates, que fez o doutorado dela também no IA da Unesp, falando sobre mediação, fazer junto, enfim. É um espaço que, enfim, produz um conhecimento muito incrível. Que sorte que você está lá e que bom ter você aqui. Obrigada. Tudo bem? Seja bem-vinda. Agora é a sua vez. Eu sou a Lohane, eu não sou formada em nada, eu só sou uma estudante muito curiosa a tudo que envolva a história da arte, história da música, e eu gosto de conhecer, fazer de tudo um pouco. E eu achei muito interessante assim, ter mais conhecimento sobre esse assunto que me interessou. Muito bom. Então, já que você é toda interessada, venha trazer muitas perguntas nesse dia. E vocês, meninas, por favor? Bom, eu sou a Camila, trabalho aqui na Biblioteca, sou analista de cultura, estou há 17 anos na Secretaria de Cultura e 3 anos, vou fazer 3 anos aqui na Biblioteca. Sou formada em comunicação e também tenho pós em jornalismo cultural. Eu sou Geisa, também trabalho aqui na biblioteca, junto com a Camila. Sou atriz de moda, tenho especialização em comunicação e MBA em gestão de museus. E me dedico a estudar museologia. Gostosinho. É muito bom. Assim, às vezes é difícil, mas é muito bom. Eu particularmente gosto muito. Bem, então, depois que a gente estamos aqui nos conhecemos, quem vai nos assistir depois conhecer um pouco da gente vai, enfim, se quiser deixar lá nos comentários quem é e tudo mais, da onde vem. É sempre muito legal a gente revisitar depois esse material, né, e as pessoas que depois vão acessá-lo. Vamos partir aqui então para o início, que é aquilo que eu comentei então, né, que seria essa museologia enquanto palavra. E aí a museologia enquanto palavra, na verdade, nos remete a um aspecto mais histórico, ligado justamente à epistemologia da palavra museu, né? Então aí o que é museu? Né? Qual é a origem dessa palavra museu? E aí é sempre importante a gente comentar que essa nossa análise, ela caminha a partir de uma construção do pensamento, que é a base da ciência, né? E aí ela vai se dar dentro de uma tradição, de uma orientação eurocêntrica, né? Óbvio que hoje existem uma série de movimentação para que a museologia, enquanto ciência, mas enquanto praxis, também enquanto prática, ela tem aspectos decoloniais, ela busque outras maneiras, inclusive, de se colocar no mundo, né, de novas práticas que os museus podem desenvolver em relação a diversas comunidades, a diversos patrimônios. Mas quando a gente fala dessa origem e da ideia que caminha, né, durante muitos séculos para culminar naquilo que a gente considera como um museu moderno, isso tudo está vinculado dentro de uma construção de pensamento ocidental, né? E saber disso é importante justamente para criticar, né, a manutenção talvez de um status quo que mantém aí o museu vinculado muitas vezes a um processo de elitização. E aí não é a ideia que o museu, como não só uma ferramenta, mas como um aspecto da cultura humana, ele esteja presente em todas as sociedades, em todas as camadas, e que aí então todas as pessoas possam se sentir pertencentes, né, se não aos museus, pelo menos àquelas práticas culturais vinculadas à sua própria existência, sua inerência, e queira preservá-las. Eu acho que é uma das maiores contribuições que os museus podem ter, né, para a realidade. Bem, então, enquanto palavra, né, a gente vai falar aí de uma história grega. E aí eu gosto de contar um caos, né? Eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou paulistano, sou daqui,
estado, né? Mas aí eu fui para Minas, e eu acho que essa mineiridade me pegou de certa forma, então causas me interessam muito. Eu acho que assim, né, eu não sou historiador como a minha colega Nicole, que a gente brinca, né, que o historiador é um fofoqueiro com diploma, é certificado de fofoca, brincadeiras à parte, né, respeito a todos os historiadores, mas o museólogo também é um pouco disso, né, assim, adoro uma fofoquinha. Bem, brincadeiras à parte, a gente então retoma a antiguidade na ideia de que o termo museu vem então do museion, dessa ideia grega. Mas, né, aí do ponto, se vocês me permitem, de fato, como eu comentei, o caos, existe aí, né, na visão, na cosmovisão grega antiga, a partir dos conceitos da mitologia, né, um caso inclusive de amoroso entre Zeus, que é aí, né, o Deus Todo-Poderoso do Olimpo, e Mnemosine, que era a deusa da memória. E aí desse encontro furtivo e amoroso, que era uma das várias puladas de cerca de Zeus, né, que tinha como companheira a poderosa deusa Hera, nasceram 9 filhas, de uma vez, assim, ó, deixa a grávida, estava até no chinelo, assim, ó. Mnemosine, então, né, e Zeus, né, tem essas 9 filhas, todas mulheres, né, e elas são chamadas de musas, né. É esse contexto, na verdade, dessa cosmovisão grega que vai iniciar um pouco o que a gente vai chamar de museion. E aí o museion seria o templo das musas, né. Então as musas, elas ficavam num único espaço e eram protegidas pelo seu irmão Apolo, que é o deus do sol, né? E aí elas tinham como função, como parte da sua existência, serem promotoras, desenvolvedoras de várias maneiras da arte, de linguagens da arte e da ciência. Acho que uma coisa importante da gente pensar é que na Grécia Antiga, diferentemente da nossa idade contemporânea, né, os saberes científicos, a arte, a filosofia, isso não era muito bem dividido, né? O conhecimento não tinha essas ramificações e essas especializações que a gente tem hoje, né? Então um filósofo era um grande pensador, ele poderia ser um artista ou ele poderia ser um agente da cultura, né? Em essência, um cientista. Se a gente pensar em Aristóteles, né, ele vai filosofar, mas ele vai pensar inclusive a própria existência da vida, né? E aí como que a biologia poderia ser enquanto ciência, né? Tá ali no cérebro do seu pensamento. E aí tudo isso para dizer que então aquilo que a gente entende como cultura grega, na verdade congrega aspectos científicos, artísticos, filosóficos, tá certo? Então elas tinham essa função aí, e aí eu trago só uma alegoria, talvez não esteja com a melhor das imagens, né? Mas aí a gente consegue perceber, vou tentar fazer, eu consigo fazer melhor. Aqui no centro, na verdade, é Apolo, né? Então, justamente o Deus Sol, né, que traz, né, enfim, o sentido da racionalidade, esse aspecto, né, da iluminação do saber, do conhecimento, né, que era o irmão das 9 musas, e aí cada uma delas aqui, né, então em torno dele, dentro desse aspecto de felicidade, eu poderia talvez fazer uma cola na minha mão, porque eu não saberia de cor, obviamente, qual dessas musas e qual das suas funções, e achei melhor, então, para não passar vergonha, trazer isso para vocês aqui de uma maneira clara. Então, essas são as 9 musas, né, e cada uma, então, ligada a um desses aspectos. E aí perceba, né, a gente tem a musa da história, da poesia lírica, da astronomia, da dança. Então, né, cada uma delas dentro de uma grande função, pensando aí, isso obviamente dentro de uma cosmovisão. Mas eu acho isso interessante, é bonito de pensar essa origem do ponto de vista, né, menos palpado no cotidiano, na realidade, e mais uma coisa, enfim, né, quase de sonho, né, de símbolo, assim, porque o museu trabalha com signos e símbolos a todo tempo, né? Então, por mais que a gente esteja pautado na realidade e na materialidade dos objetos, a gente sabe que a imaterialidade, a simbologia, o sentimento muitas vezes impregnam a vivência do museu, né? Então, nem sempre a gente está falando só de realidade, a gente está falando de materialidade, de realidade, mas a gente também fala muitas vezes de sonhos, fantasias, né? Eu acho que olhar para a origem da palavra museu nesse sentido é muito bonito. E aí, disso tudo, na verdade, o museion como um espaço que congrega esse saber. Então as pessoas vão a esse espaço
para adorar as musas, para pedir inspiração, para deixar objetos, né? Então é daí que vem essa ideia. Mas, de um ponto de vista aí menos filosófico, né, menos criativo e pragmático, na verdade, na antiguidade já existiam espaços de experimentação que congregavam o conhecimento. E aí talvez o mais conhecido deles seja, de fato, a Biblioteca de Alexandria. E aí a biblioteca, que ficou conhecido como Biblioteca de Alexandria, na verdade era um grande e complexo espaço cultural em que objetivava-se adquirir de forma material todo o saber existente na humanidade. Então, assim, a ideia desse espaço era que, enfim, tudo que se sabia pudesse ser documentado em pergaminhos, em obras de arte e serem acumulados, guardados, documentados dentro desse espaço, desse grande complexo na cidade de Alexandria, no norte do Egito. E uma curiosidade é que ele não era só um espaço de guarda, né? Algo que um arquivo se assemelharia, ou uma biblioteca pensando pergaminhos no suporte, né, de livro. Mas ele tinha, além da questão da tridimensionalidade, da materialidade, um espaço de fato de convivência. Então as pessoas iam para Alexandria, elas iam para o complexo para terem aula, para darem aula, para poder conviver com as pessoas. Então tinha alojamentos, refeitórios, auditórios, teatros, né? Então era uma ampla rede estruturada de equipamentos, talvez se a gente olhando, né, com o olhar de hoje, equipamentos culturais que formavam esse grande complexo que era a Biblioteca de Alexandria e que então tinha como missão guardar todo o conhecimento, né? E aí, do ponto de vista, né, da história e da história dos museus, isso vai se levando muito tempo e as configurações vão se mudando, né? A gente sabe que, na verdade, o museu, como a gente reconhece de pronto hoje, o cerne dele está na formação, inclusive, da nossa própria sociedade. E aí estou dizendo, né, essa formação de sociedade burguesa capitalista, né, então a gente está falando já de idos aí do século XVIII, mais ou menos, quando aí a formação dos estados nacionais faz com que, na verdade, o museu seja uma ferramenta, inclusive, né, política e ideológica para a formação desses estados, para a valorização, né, da identidade nacional e também como um espaço de sobreposição a outras culturas, né, porque nesse período a gente tem um grande desenvolvimento de processos de colonização que não são só do 18, né, o processo de colonização a partir da ideia eurocêntrica se dá muito tempo, né, antes disso, né, o nosso território enquanto, né, a América já tinha presenciado a ocupação pelas nações europeias desde o século XV, né, mas nesse período isso ganha uma outra tônica, né, e aí os objetos ganham uma outra valorização, né, então a gente está falando que até o século XVIII a maior parte das sociedades, né, eram completamente dizimadas, mas a gente sabe que muitos objetos e muitos, né, grande parte da coleção desses grandes museus que a gente conhece hoje, né, se adquirem justamente nesse período, como espólio das outras culturas, né? Então, esses grandes museus nacionais, né, os museus europeus, enfim, né, aqueles que muitas vezes a gente fica assim, queria tanto conhecer e tudo mais, são frutos desse período, isso é bem importante, né? Então a gente está falando, sei lá, do Museu, né, de História Natural de Londres, do próprio Louvre, do Hermitage em São Petersburgo, enfim, né, uma série de outras instituições que se propunham ser museus universais, né? Então dar conta do conhecimento, da produção e mostrar de alguma forma o desenvolvimento da sociedade através dos objetos, da materialidade, né? É esse o contexto. E aí, por que eu estou chegando nesse processo? Porque eu queria seguir adiante para justamente falar da museologia enquanto prática. Então, a gente falou da epistemologia da palavra, né, do museu, na verdade, e agora a gente vai falar um pouco da museografia, que está vinculada justamente a esse período histórico, né? E aí a grafia, né, a museologia, né, tem a ver com um outro tipo de abordagem, e aí a grafia tem a ver com escrita, com prática, de fato, né? E aí é interessante pensar que a museografia, enquanto conceito, ela surge antes da museologia, tá? Isso é importante, porque na verdade a prática, ela está, enfim, né, nesse caso histórico, né, que a gente está tratando aqui,
né, dessa vivência museológica, ela está anterior a uma conceituação, né? Então, assim, antes da gente pensar que fazíamos museologia, na verdade a gente já praticava museologia, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Então as instituições foram crescendo, foram se desenvolvendo e a partir daí surgiram necessidades, né, práticas, e isso fez com que o campo pudesse começar a se consolidar e a se construir, tá? De maneira geral, é um pouco disso que a gente trata agora, né? Então, da prática antes da teoria. Então, rapidamente, o conceito seria, né, essa museografia como esse conjunto de práticas, né, de vivências, de aspectos técnicos vinculados, então, ao cotidiano das instituições museológicas, né? E as práticas museológicas, isso é importante. Muitas vezes a gente pensa simplesmente a museografia como a exposição. E aí é legal a gente perceber que o museu, enquanto prática, ele é muito mais do que a exposição. A exposição, ela assume um lugar privilegiado no museu, porque ela é quase que a linguagem inerente aos museus, né? Mas os museus não falam uma língua só. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente pode pensar nisso, né? É claro, né, existem diferentes maneiras de se fazer exposição hoje, né? Isso já é muito dado, obviamente, né? Existem diferentes maneiras, modos do museu se expressar, né, no seu contexto, e aí eu acho que a gente consegue, quando pensa isso, abrir para outros processos e outras análises, né? Por exemplo, quando a gente discute a educação museal e as práticas educativas nos museus, por exemplo, né, é fundamental isso no cotidiano das nossas instituições, né? Então, por exemplo, vindo da nossa experiência no Museu Catavento e entendendo como um educador, né, a gente recebe um fluxo de público educativo muito grande, né? E esse público não necessariamente é público só escolar, né? Mas assim, o papel do educador ali, né, para além do que está exposto, do que está colocado na parede, é essencial, né? E transforma esse processo, esse diálogo e esse encontro num momento muito único, né? Óbvio, eu tenho a impressão de que a gente nunca é a mesma pessoa, mesmo que a gente vá estar na mesma exposição, por várias questões, né? Porque a gente nunca é a mesma pessoa, nem quando a gente acorda depois, né? Enfim, né? Eu não serei, acredito, a mesma pessoa depois de sair daqui, enfim, por vários aspectos. Mas, em essência, eu acho que o poder transformador da educação, e aí da educação museal também, está muito centrado na relação de encontro, né? Desse encontro entre as pessoas, né? Desses agentes que ali se propõem a estar, o indivíduo enquanto público, o educador, né? O indivíduo educador também nessa posição, e óbvio, dentro desse grande cenário que pode ser a exposição, né? Mas muitas vezes não é. Às vezes é uma oficina de um outro contexto, né? Às vezes é um seminário, às vezes é esse daqui, é um curso, né? Então esses vários outros encontros que podem acontecer fora da exposição, eu acho que é muito interessante, porque muitas vezes a exposição é pensada simplesmente como a única maneira, né? Então, eu vou no museu para ver a exposição. Não existem outras possibilidades, né? Eu acho que a vivência dos centros culturais na segunda metade do século XX mostrou, na verdade, que os espaços culturais conseguem trabalhar isso de diferentes formas, e os museus também, né? Não significa que a gente tem que abandonar a exposição de forma alguma, pelo contrário, né? Enfim, né? Então aqui, só amarrando um pouco, né, esse aspecto que eu comentei, dessa variedade de processos, né, que obviamente, né, culminam em ações vinculadas ao público, mas muitas coisas ligadas à própria museografia não são necessariamente ligadas diretamente ao público, né? Quando a gente fala de ações, principalmente de salvaguarda, elas estão vinculadas a um tipo de prática que muitas vezes o público não chega nem a saber, né? Então, quando a gente fala da aquisição dos objetos, então, se essa caneta vai entrar agora para o Museu das Canetas, né, como esse processo ele vai se dar, né? Então, a gente está falando aí de processos de pesquisa, de aquisição, né, que envolvem, inclusive, aspectos jurídicos, né, do entendimento de como isso daqui vai chegar dentro do museu, qual é a estrutura da instituição para receber isso. Então, existe do ponto de vista legal, enfim, algo nesse tipo. Olá, tudo bem? Por favor, fique à vontade.
e enfim. E aí o público muitas vezes não tem acesso a esse contexto, né? Aí a gente vai ter outras estratégias para talvez trabalhar esse processo de comunicação. Então, às vezes as instituições têm, por exemplo, um banco de dados, né? Ou tem arquivos visitáveis, né? O seu acervo documental está ali à disposição, né? São outras maneiras também da gente então construir essas relações com o público todo. Pensar que tudo isso que eu disse para vocês, que envolvem inclusive, né, aspectos de ações diretas ou não diretas com o público, mas que fazem essencialmente o museu ser o que ele é e a instituição girar, isso tudo faz sentido e só faz sentido dentro de um outro aspecto que é importante a gente não falar até agora, que é de fato a função social dos museus, né? Então assim, essas ações, né, as práticas, né, desse contexto museológico, elas fazem sentido porque na verdade o museu ele age na sociedade, né, com a sociedade, né? E aí isso consegue dar sentido, né, para a instituição e para as pessoas, sejam as pessoas que vão todos os dias porque elas trabalham nessas instituições, sejam as pessoas que vão, né, como usuários museológicos, como usuários culturais, né, ao que a gente comumente chama de públicos, né? Eu acho que isso é um aspecto importante de refletir. Estou falando muito rápido, tá tudo bem? Aí eu trouxe só, enfim, né, para não ficar uma coisa muito cansativa, né, trouxe a alegoria das musas, aí eu trouxe só uma representação, acho que aqui, e aí eu trouxe de um museu internacional, mas eu achei muito legal. Aqui a gente consegue discutir algumas coisas importantes da museografia, claro que a princípio estão vinculadas à exposição, mas que a gente pode discutir isso de uma maneira mais amplificada, né? Então aqui a gente pode pensar um pouco ações como suporte, e aí percebam, né? A estrutura como esse objeto ele é apresentado, ele é representado. Isso é essencialmente a museografia, né? Vinculado ao aspecto de arquitetura da exposição, a gente pode chamar assim, né? Então, como o objeto vai ficar exposto, e aí uma das questões mais importantes talvez desse processo, qual a narrativa eu quero construir com isso, né? Ou seja, que história eu quero contar com essa organização? E aí eu provoco vocês que estão aqui comigo hoje, em loco, e aí deixo essa provocação, mas de uma outra maneira para quem nos assistirá a posteriori, que é, quando a gente sair daqui, olhe para a galeria da Pinacoteca e pense um pouco nisso. Qual será que é a narrativa que está sendo proposta para esses quadros que estão expostos aqui? Será que um quadro A que está do lado do quadro B está ali simplesmente por estar? Eu duvido, né? Existe aí uma intencionalidade, mesmo que essa intencionalidade ela não seja direta, né? Existe uma escolha ali, mesmo que quase que não intencional, quase que subjetiva. Isso é importante da gente olhar, né? Um objeto que está aqui, né? Então essa parte de cima de uma coluna para outra, muitas vezes, se a gente muda o objeto de lugar, ele conta uma outra história, ele conta um outro caminho, uma outra possibilidade. Isso é muito interessante. É claro que o objeto por si só ele tem uma infinidade de possibilidades de interpretações, mas para além disso, a gente pode pensar em outras estruturas, como, por exemplo, a iluminação. O tipo de iluminação que está na exposição pode fazer uma super diferença. Um texto de parede, um texto curatorial ou um texto educativo que está ali para provocar uma reflexão, pode também trazer um aspecto que muda completamente o entendimento que a gente tem desse espaço expositivo, né? E aí uma das coisas interessantes também que eu fiquei pensando aqui, que a gente tem essa questão dos suportes, né? Então aqui tem um cuidado para que as pessoas não cheguem diretamente na parede. Vocês conseguem ver? Peço desculpa quem está em casa vai sofrer um pouco mais, eu tenho que acreditar no que eu estou dizendo, hein, ó. Que aqui, tem como se fosse uma barreira. E aí por que eu trouxe isso? Para a gente pensar num outro aspecto que também envolve a prática museológica, que é a segurança. Quando a gente está falando, de uma estrutura que impede que as pessoas cheguem direto na parede, ou simplesmente de uma vitrine, de uma estrutura com uma vitrine para proteger esse objeto. E aí, né, enfim, das escolhas também disso, né, porque isso interfere na leitura do objeto. Talvez eu não queira isso para todos, e ele deixou outro aberto, mas que envolve esses aspectos, né, da segurança,
Então são preocupações que muitas vezes quando a gente vai visitar uma exposição, né, enquanto público a gente não pensa sobre isso, e está tudo bem, né? Muitas vezes não é a função do público essencialmente, mas assim, eu acho que depois quando eu comecei, enfim, eu comentei rapidamente que eu formei em museologia na Universidade Federal de Ouro Preto, que já faz alguns anos aí, alguns bons anos, e antes disso, na verdade, eu fiz curso técnico em museologia, que é um curso técnico oferecido aqui em São Paulo, via Centro Paulo Souza, né, na ETEC Parque da Juventude, era até o final desse ano. E aí, depois que eu fiz esse curso, enfim, eu não sei se você queria compartilhar também, por exemplo, depois que você começou a estudar museologia, eu ia para as exposições e eu sou aquela pessoa que agora está o quadro. Aí eu olho assim, aí eu falo, como que ficou esse suporte? Aí eu quero ficar assim, sabe? E aí assim, será que essa legenda ficou, essa iluminação tá refletindo? Você também vou ficando assim, a gente vai ficando meio chato, assim, meio cri-cri, mas vamos ver, assim, e as pessoas estão lá. E aí já teve várias vezes que eu tomei meio bronca, assim, porque eu queria ver o quadro e eu tentava tomar cuidado, claro, né? Mas aí a segurança achava que tá olhando aí atrás. Eu falei assim, moça, eu só queria ver o suporte, eu pego o celular pra ver atrás. Então assim, né? Por questões de segurança, né? Claro que era só o trabalho de quem estava ali, do orientador de público, ou de, enfim, de segurança de sala, essas coisas todas. Bem, trouxe só eu essa estava um imagem. pouco pensando que esse é o momento que o museólogo e o curador batem um pouco de frente, né? Porque para uma pessoa assim, derrubar isso, sabe, uma emoção. Eu já trabalhei como monitora e tinha um busto em uma exposição do Dom Pedro II que uma mulher beijou ele, deixou uma marca de batom na bochecha de tanto amor. Não sei de onde ela tirou esse emoção. Por um lado, eu adorei. Ela se conectou com a obra, mas assim, não queria. Quanto educadora, né? Quando você se sentiu contemplada, ela se conectou, enquanto os museólogos ficou completamente preocupada, né? Sim, e enfim, a gente bate um pouco de frente nisso, né? Às vezes a gente não tem nenhum poder nessa escolha, não sei. Depende também do museu, né? Se o curador está mais acima, mais abaixo, essa conversa, essas reuniões são delicadas, eu sei. Eu acho que a gente não, enfim, né? É um espaço interessante da gente refletir sobre essas coisas que são a prática, né, dos museus, né, dos processos museológicos. De fato, de maneira geral, existe um pouco ainda, e a gente espera que isso a cada momento possa deixar de existir quanto antes, uma hierarquização entre algumas profissões dentro do que envolve se fazer museus, né? E aí vale a pena a gente só talvez conceituar curador, porque não necessariamente todo mundo, enfim, né? Eu não trouxe aqui a museologia enquanto profissão, mas vale a pena comentar, né? Então o museólogo é de fato a pessoa que vai se especializar nesse entendimento amplo do que é o museu e seus processos. Então ele vai ter uma preocupação de que a comunicação, a divulgação, a iluminação esteja legal, do objeto, por exemplo, mas que a segurança seja algo importante, que a conservação e a salvaguarda desse objeto seja garantida, né? Que o busto do Dom Pedro não seja beijado, não porque as pessoas não poderiam ter essa relação e essa aproximação com ele, mas porque eventualmente o toque pode gerar uma queda, porque eventualmente, né, o batom pode ter algum componente que pode reagir se o busto tiver um tipo de pigmentação, se ele não tiver pigmentação, se às vezes se é um mármore ou um tipo de material que é muito poroso, pode, né, de pronto sugar aquilo que está ali, puxar, e aí nunca mais sai, impregna. Assim, são milhares de preocupações, é quase formado em neurose, né? Assim, eu estou me formando, acho que vale a pena, né? Eu me formo em ser neurótico e ficar pensando em coisas trágicas que podem acontecer, mas de fato. E aí o curador, né, que tem a curadoria, ou seja, a escolha, né, tem uma função muito mais de pensar, de fato, uma narrativa de exposição. Né? Ele é então um profissional que vai pensar o que eu quero, qual é a ideia que eu quero transmitir e como isso vai ser delineado a partir da exposição. Né? E aí ele vai usar muito da etnografia e da museografia como suportes para construir aquela ideia, aquela narrativa que ele vai ter. A gente sabe, né, assim, de fato, enquanto profissionais, que essas relações, elas muitas vezes são tensas, né? E a gente sabe disso porque o museu é um espaço de poder. A gente não pode, né, deixar de talvez trazer essa reflexão
porque, né, a construção dos museus, como eu comentei, no contexto histórico que ele foi desenvolvido, é porque ele era uma ferramenta de poder, né, naquele período, ele segue sendo, né? Então, assim, quem escolhe o que entra no museu, quem escolhe o que vai ser exposto, o que fica na reserva e que quiçá vai ser visto por alguém, né? Enfim, quais narrativas a gente vai construir, sobre quais povos ou quais períodos históricos a gente vai escolher dar luz ou não, né? Uma das coisas mais importantes que eu costumo comentar, enfim, quando eu faço alguma fala, curso nas aulas, quando eu dou, é essa relação entre memória e poder, né? E como o museu forma uma tríade com isso, né? O museu é um espaço de memória, ao mesmo tempo também que ele é um espaço de disputa de poder, né? Então, por isso é sempre muito importante. Por exemplo, museu é lugar de coisa velha, museu é lugar de coisa chata. Não, museu é um lugar onde você pode contar a sua história, né? E se você não se identifica com a história que está sendo contada ali, vale a pena uma reflexão sobre isso. Por que esse lugar talvez não me represente? Por que esse daqui não está dizendo sobre mim? Né? Ou está dizendo sobre mim de uma maneira que eu não concorde, que eu não acho que talvez tenha a ver, né? E aí, encarar isso como um espaço de disputa, né, de construção de narrativa, de maneira de enxergar o mundo, pode ser muito positivo, né? Tem que ser. Eu acho que é um espaço de reflexão, né? E aí outra coisa que eu acho que eu fiquei pensando nisso também, nessa imagem, questões de acessibilidade, né? Que a gente muitas vezes, enfim, até pouco tempo não trazia dentro da discussão. Eu vou ter que voltar, enfim. Né? Então, de fruição de espaço, mas de inclusão, e aí isso reverbera em ações e conceitos que são até mais amplos do que simplesmente a própria, enfim, a exposição. Bem, e aí como é um curso voltado a alguns aspectos mais teóricos, eu me voltei para algumas publicações, enfim, de maneira geral, né? E aí a gente tem um livreto, que inclusive está disponível online, então assim, é uma dica que pode, né, ficar aí de maneira tranquila. Eu posso tentar não me esquecer de colocar talvez lá no descritivo do vídeo ou em algum comentário, né, o link, que é o Conceitos Chaves, né, da prática, no caso aqui da prática museológica, que é um livro que foi editado pelo ICOM, pelo Conselho Internacional de Museus, né? Ele tem como os seus editores, organizadores, o André Devalley e o François Mérez, então são autores franceses, tá? E aí ele teve uma versão, né, portuguesada, brasileirada, né, traduzida, feitas pelo Bruno Roulon e pela Marina Xavier Cury. E aí o que eu trago aqui, então, é uma parte, um fragmento do verbete, enfim, a ideia é trazer depois alguns verbetes sobre museologia, museografia, né? E aí aqui, só antes de fato chegar nesse aspecto do texto, eu trouxe para nós o que a gente poderia entender que vincula-se a essa prática da museografia, né? Então, alguns elementos, algumas áreas do que a gente pode definir dentro do museu, e aí isso vai depender muito também do tamanho da tipologia do museu, né? Tem muitas vezes museu que trabalha isso dentro de um único núcleo, tem pessoas que são vinculadas, depende do tamanho da instituição, que vão olhar para cada uma delas, né? Mas de maneira geral, a gente pode dizer então que a museografia, ela vai se preocupar com esses campos todos, né? Então, da preservação, e aí a gente pode entender isso do ponto de vista da salvaguarda, né, que envolve, na verdade, a conservação preventiva principalmente, mas também a documentação museológica, isso é essencial, né? Ou seja, como eu crio, né, estruturas de informação, de base informacional e documental que garanta que as informações desse objeto possam existir e inclusive possam fazer sentido. E por que isso é importante? Porque essa documentação é uma das bases essenciais para a realização de processos de pesquisa, né? O museu é um espaço de pesquisa, né? É inerente ao museu o desenvolvimento de pesquisas, mas as pesquisas podem chegar em lugares muito interessantes e diferentes se ela tem uma boa base documental, aonde se referenciar, né? Então, daí essa dualidade importante, esse caminhar de mãos dadas entre a documentação museológica e esses processos de pesquisa que vão alimentar atividades diferentes do museu, desde práticas educativas até montagem de exposição, enfim, né? E aí a gente já pensando esses dois outros caminhos aqui, né, que de alguma forma também
se desenvolvem, né, a partir desse processo da pesquisa, né? Então, a exposição não se constrói sem uma boa pesquisa, né, sem você então fazer uma boa análise, inclusive do seu acervo, daquilo, né, que compõe os objetos e qual a narrativa você quer construir, e evidentemente também pensando a educação museal, práticas educativas no museu, isso de maneira mais ampla possível, né, e como isso na verdade tem a ver com as nossas realidades de fato, né? E aí eu acho que a educação ela ganhou uma nova tônica nas nossas instituições, porque muitas vezes, né, até quase o final do século XX, havia um entendimento de que na verdade a educação no museu ela era para traduzir. Então a curadoria vinha com um discurso muito fechadinho e o português rebuscado, todo rococó e chique, difícil das palavras que tinham que precisar de tradução. E aí esse educador, que muitas vezes não era entendido ainda nem como educador, né, ele ganhava uma outra nomenclatura, muitas vezes de guia ou monitor, né, e essas profissões existem em outros contextos, né, guia é uma profissão inerente ao turismo, por exemplo, né, é vinculado a isso, e aí a gente sabe que tem todo o seu mérito e sua área de conhecimento e de prática, mas dentro das instituições, né, existe aí, do ponto de vista, né, da nossa defesa do trabalho do educador, evidentemente, porque há uma intencionalidade pedagógica clara nesse processo, e aí justamente a ideia não é traduzir, não é simplesmente decodificar, pelo contrário, né? Então é promover ali um espaço de ensino e aprendizagem, um espaço dialógico em que esse educador também aprende ao momento também que ele se propõe a ensinar, né? E que esse cenário todo pode construir uma potência educativa para todo mundo que se insere dentro desses fluxos. Bem, óbvio que tudo isso faz muito sentido a partir óbvio, de uma boa gestão de coleções, porque os objetos são inerentes às nossas instituições, né? Mesmo quando a gente fala de patrimônio material e de aspectos que não carregam necessariamente a tridimensionalidade como a gente visualiza, por exemplo, aqui na Pinacoteca, né? Por exemplo, em práticas virtuais, né? Os museus lidam com aspectos de materialidade, de alguma forma, né? Então, a cultura material ela está no cerne das instituições museológicas e hoje existem, né, diferentes maneiras que a gente lida com todas essas questões. E aí, quando a gente fala da gestão das coleções, né, ela também envolve aspectos de uma qualidade documental, da segurança, evidentemente de processos de higienização, de conservação desses objetos que compõem os acervos. Né? E aí a interpretação cultural, acho que ela pode ser entendida muito como um aspecto da educação, mas também de valorização de patrimônio, né? Então, e de criação de vínculos a partir da identidade cultural, né? E acessibilidade e inclusão, e talvez eu inseriria inclusive mais um desses elementos que talvez hoje não dá para a gente excluir, né? Se não dá para as instituições museológicas, os museus enquanto a sua função, né? Enquanto instituições vinculadas à sociedade e a gente sabendo da função social dos museus, que é pensar também a sustentabilidade, né? Então, a acessibilidade, a inclusão, a sustentabilidade como temas transversais das nossas instituições. Isso tem que estar na prática do dia a dia, né? Porque deveria estar na prática do dia a dia de toda a sociedade, né? Porque a gente pensa, enfim, na própria manutenção da... Não adianta a gente querer preservar os nossos acervos se a gente não consegue se preservar enquanto espécie, né? Para quem a gente preservará, para quem esse objeto vai ficar no futuro, né? E assim, e aí óbvio, quando a gente pensa também em inclusão, né? Pensar nessa nossa sociedade enquanto o museu como espaço de cidadania também, evidentemente. Bem, é interessante também falar de sustentabilidade, porque tem muitos museus com temáticas únicas, né? Então, assim, o Museu da Manhã, 100% sustentabilidade, natureza, essas coisas. Mas não é por causa disso que a Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, não pode falar sustentabilidade. Né? Isso é muito legal. Os museus trabalham diferentes temáticas, mas eu, enfim, isso... Enfim, eu estava lendo um texto um pouco antes de vir para cá, da Marília Xavier Cury, e ela estava falando de um processo histórico. E aí ela cita uma teórica que depois eu vou trazer para a gente discutir também, que é a Valdiza Russa, e a Valdiza em algum momento diz, e aí a Marília confirma isso, né, de que no entendimento dela,
todo museu é histórico por conta de um processo de criação que envolve a história, ao mesmo tempo que todo museu também é antropológico, porque trata de algum aspecto da cultura. E mesmo quando não se entende como um museu de arte, ele discute a arte enquanto um elemento que é inerente à sociedade e tudo mais. E aí eu me parei e pensei, e aí eu falei assim, eu hoje trabalho no Museu de Ciências, né, o Museu Católico, e pensei, todo museu também é científico, porque a base da ciência está justamente em processo, por exemplo, de pesquisa do saber científico. As práticas museológicas estão pautadas num saber científico, né? Você não faz ali a partir de vozes da sua cabeça, você sabe que existem métodos e processos técnicos que garantem a continuidade e desenvolvimento desse processo, seja de montagem de exposição, seja de uma gestão de coleção, de gestão de acervos. Olha, isso é ciência. Aí eu fiquei pensando, o museu também é científico. Enfim, e aí quando o museu se coloca como de sustentabilidade ou de museu que vai trabalhar questões ambientais, a gente está falando muitas vezes de ciência. Ora, pois, todos os museus, né, e aí a gente percebe que, na verdade, em essência, todos os museus podem tratar de diferentes temas, né, assim, óbvio que ele vai olhar para o seu acervo, para o seu interesse, para a sua história, e aí principalmente para a sua missão e a sua visão de mundo, né, que as instituições têm, para conseguir construir isso ao longo do tempo. Mas, de fato, assim, acho que todo mundo podia falar um pouco de tudo. E aí, de fato, pensando no conceito-chave da museologia, que foi essa publicação que eu comentei há pouco com vocês, antes de falar sobre o que eu pensava, a museografia como elementos chaves, aí eu trago aqui a museografia a partir de 3 acepções que, então, são trazidas dentro dessa publicação que eu comentei há pouco e que está disponível aí para todo mundo, é super fácil. Ela o livro é de fato muito pequeno, porque a ideia, na verdade, é que os conceitos chaves deem suporte para um outro tipo de publicação que ainda está sendo desenvolvido pelo ICOM, que é um grande dicionário de museologia, né? Assim, existiu uma experiência dos anos 80, se eu não me engano, que juntou um pouco esse conhecimento todo, e aí há uma segunda tentativa, pode-se dizer assim, e essa publicação aqui é base. Se eu não me engano, desculpa não saber isso de pronto, esse dicionário de museologia, a versão em inglês dele já saiu acho que no começo desse ano, será? Não lembro agora. Vale a pena, enfim, dar uma pesquisada, a versão ainda em inglês, vamos torcer para que a gente consiga uma versão logo em português e que a gente possa ter acesso a essa publicação. Mas de maneira geral, então, aí, né, o Valé e o Merres vão dizer isso com a tradução da Marília e do Bruno Brulon, né, que a museografia, então, ela é definida como essa figura prática ou aplicada, uma ação aplicada da museologia, e aí é legal que então, a gente já começa a aproximar de fato daquilo que a gente interessa, né? Ora, pois, a museologia, então, é a prática da museologia, e aí a gente já então começa a pensar um pouco, então, o que de fato é a museologia, tá? Né? E aí, então, com esse conjunto de técnicas desenvolvidas para desenvolver as funções, né, museais, então aquilo que a gente acabou de discutindo lá no início, né, quando a gente falou da museologia enquanto prática, né, antes, e aí na verdade a gente tem uma acepção, que é a segunda na verdade, né, que aí ela está ligada um pouco mais a processos curatoriais, então ela não é tão hoje disseminada, mas ela é então usada algumas vezes no português e também no francês, né, e aí designa a arte da exposição. E aí essa museografia é muito vinculada ao aspecto expositivo, expográfico apenas, né? E aí é importante que eu acredito que eu consegui traçar aqui, delinear, e é uma visão minha, né, de que a museografia, enquanto prática do museu, enquanto prática museológica, ela é muito mais amplificada do que simplesmente ligada só à exposição, né? E aí a gente tem isso, que é também um aspecto que está menos usual, né? E aí aqui eu trouxe isso um pouco mais amplo, né? Essa terceira acepção, né, dessa museografia como conteúdo de museu, né? E aí que é um tipo de visão que ainda persiste mais no leste europeu, na Rússia, né? Mas de maneira geral isso teve uma concepção no conhecido século dos museus, que é o século XIX, né? E aí eu acho que é interessante comentar que o século XIX foi um século em que o início das especializações das áreas da ciência começou a se desenvolver, né? Então, a partir disso que algumas vivências
né, de práticas de museu, né, e aí a conservação, a preservação começam a surgir. Né? Então aí que surgem inclusive profissões, existem maneiras de sistematizar. Muitas vezes, até então, uma pessoa fazia tudo, sabia de tudo, um pouco de cada coisa, você era meio que, né, um mestre em milhares de possibilidades. Né? Até porque, e aí é uma coisa interessante da gente pensar, que o próprio processo de produção, não só do conhecimento, da materialidade, era isso. Geralmente uma pessoa, né, um artesão fazia do início ao fim todo o processo. Né? E aí com o desenvolvimento do capital isso começa a ser fragmentado, e a ciência também segue essa mesma lógica, né? E aí começam a surgir as especializações. Então um pouco também nesse contexto, né, que essa acepção ganha mais capilaridade. Bom, por fim, não menos importante, ora pois, eu estou aqui empolgadíssimo. Oi? Passou uma hora. É isso, a pessoa se empolga, né? E a gente chega então no cerne daquilo que a gente se propõe discutir no dia de hoje, dentro desse curso, de fato, a museologia enquanto ciência, né? O que é então, né? Qual é o locus disso tudo que a gente vem discutindo desde então, daquilo que surge na antiguidade como um espaço, né? De agrupamento de conhecimento e que ganha diversas configurações, né? A gente não pode esquecer dos gabinetes de curiosidade, né? Desse final de Idade Média, de começo da Idade Moderna, desses processos todos que a gente comentou, desse museu moderno, e obviamente, né, esse processo que vai se desenvolver ao longo do século XX, principalmente com novas práticas, novas possibilidades museológicas, né? E a gente pode citar as experiências de museus de bairro, de ecomuseus, enfim, né, de estruturas diferentes, de museus virtuais, né? Então, com isso tudo, a gente pode agrupar dentro disso que a gente vai chamar então de ciência, né? E aí que eu posso dizer de ciências dos museus, né? Então, a museologia de fato, né, é considerada a ciência dos museus. Aí a gente para de tratar de um aspecto não somente prático, mas começa a pensar aspectos teóricos, né? Então, pensa a museologia enquanto disciplina, né? Então, como área de conhecimento. Isso é bem importante, né? E aí não é um processo que assim, surgiu um museu, nossa, descobri uma nova ciência, né? Enfim, eu imagino que nenhuma área de saber de fato se constrói de um dia para a noite num processo muito rápido, né? Mas a verdade é que se a gente olha para esse histórico que a gente traçou aqui de maneira muito, né, ínfima e delineada, mas se a gente comentou que aquilo que a gente pode entender como museu, né, como pelo menos prática ou processos museológicos de maneira pontuais já vinham se delineadas e traçadas desde a antiguidade, a gente está falando de um campo que começa a se pensar no 19 essencialmente, né? Então a gente está falando aí de mais de 2000 anos de diferença, assim, de longe, né? Então, né, o ser humano começa a pensar a preservação do seu espaço, o que ele faz, o que é esse espaço que ele construiu para guardar essas coisas, para divulgar essas coisas, para preservar, isso é muito mais recente, tá? É muito interessante. Então a gente fala muito da museologia enquanto uma ciência em construção, não à toa, né, porque ela está em processo de, né, é um campo em disputa, assim como o museu é um espaço em disputa, né, na verdade. Mas enfim, aí aqui, né, entendendo que se a museografia como prática abarca diferentes tipos de aspectos, a museologia enquanto teoria, né, a museografia prática trabalha diferentes processos museológicos, evidentemente que a museologia enquanto ciência também vai tentar dar conta de todos esses aspectos amplos, né? Então a gente está falando de preservação, de educação museal, de exposição, enfim, diferentes aspectos relacionados a essas instituições e como ela, na verdade, se vincula e como que ela está capitalizada na sociedade. Então aqui, evidentemente, também que a gente tem que discutir acessibilidade, inclusão, sustentabilidade também. Aqueles elementos chaves que a gente comentou na museografia devem caminhar paralelo aqui, né? Dentro de um aspecto, obviamente, reflexivo, essencialmente, também. E aí, eu volto a essa publicação que eu comentei desses verbetes do conceito-chave da museologia, né? Do
André de Valer e François Mérez, para trazer um pouco esses conceitos da museologia. Eu acho que a gente não precisa inventar a roda, e o importante é a gente sempre referenciar as pessoas, né? Porque é isso, né? Eu não estou aqui inventando o que é museologia, longe disso, né? Assim, acho que, enfim, existem aí um rol de pensadores que trazem isso de uma perspectiva, de uma maneira muito mais qualitativa. O que eu me proponho aqui, na verdade, é algumas reflexões, né, devanear algumas coisas nesse sentido. Aqui está um pouquinho menor, mas enfim, porque é um texto um pouco mais longo, eu dividi eles em 2 lâminas, talvez de 8 feito em 3, mas de alguma forma, então, aqui, o que a gente vai perceber é tentar dar conta desse conceito de uma perspectiva histórica, mas também nessa variação teórica que pode envolver o que significa a museologia, né? Então, de um ponto de vista primeiro, né, aí entender a museologia de fato como aquilo que está vinculado essencialmente ao museu, e aí aquilo que de alguma forma a gente criou um sinônimo que é o museal, né? Então a gente usa muito, inclusive esse termo, enfim, é muito útil, evidentemente, ainda, né? A gente usa isso, inclusive, por exemplo, para definir a educação realizada no museu, né? Existe, inclusive, dentro do ponto de vista de disputa teórica ainda dentro do nosso campo, e isso nos enriquece, de certa forma, né? Uma questão vinculada à educação museal, mas hoje, do ponto de vista nacional, né, a gente tem uma política nacional de educação museal, então esse conceito está dado dentro do campo como um conceito a ser usado. Apesar de que alguns teóricos e eventualmente alguns profissionais prefiram se colocar ainda dentro de um aspecto de educação em museus, né? O que eu faço é educação em museus, não somente educação museal, né? E aí, o que pode parecer um termo muito simples, né, na verdade carrega aí uma série de intencionalidades, né? Então, quando a gente olha para o aspecto teórico, e isso é legal a gente começar esse curso que vai olhar para os processos do museu com um aspecto muito mais de vivência prática ao longo desses anos, essa é a nossa ideia, a gente inicia olhando para a teoria porque ela traz esses aspectos, né, de disputa. Então, assim, o educador ele vai continuar fazendo a mediação ali, né, mas a maneira como ele se coloca, se ele se entende como educador em museus ou de educador museal é diferente, né? Então, como aspectos teóricos reflexivos de fato influenciam a nossa prática, né? Isso é muito importante. E aí, justamente, entendendo o museu como um espaço que privilegia a pesquisa, é evidente que enquanto profissionais, né, de museus nós também somos pesquisadores. A gente está a todo momento se colocando nesse lugar, né, na construção de olhar os conceitos, de rever os conceitos e entender que o conceito que está dado aqui, ele está em disputa e a gente pode, de alguma forma, né, decodificá-lo, reconstruí-lo ali, inclusive recriá-lo de alguma forma, se for necessário para o campo e se for um ganho para todos nós. Eu acho que isso é muito válido, né? E aí, a gente tem a segunda acepção, né, essa ideia, então, que é a mais utilizada dentro do nosso contexto, acho que é interessante comentar isso, né, que é, então, e aí eles trazem isso, né, no meio universitário ocidental, eu acho que é bem importante a gente trazer isso, né, existem diferentes maneiras de se enxergar hoje as práticas de museu. O museu, enquanto instituição, ele está ali dado no mundo todo, inclusive por conta do próprio processo de colonização, né, das nações europeias com o restante do nosso globo terrestre, né? Então, assim, a maneira, o modus operandi, a maneira de se viver, né, a europeia foi implantada, né, enfim, né, veio quase, imagino que nas outras sociedades, quase como que naves espaciais, e é isso, assim, né, brota aqui, extraterrestre para aquele contexto e a realidade agora vai ser essa, né, assim. Imagina, enfim, o quão horrível esse processo foi e ainda, né, reverbera em nossas sociedades, mas os museus estão em quase todos os países, em quase todos os territórios, né, as instituições. Uma coisa interessante, inclusive, de pensar, né, no Brasil, o museu é uma das instituições, um dos equipamentos culturais mais presentes no território brasileiro. A gente só está atrás das bibliotecas. Então tem mais museus no território brasileiro do que cinemas, do que teatro, né? Só menos que bibliotecas.
Então isso é muito importante de pensar, né? É um dado bem interessante para a gente refletir, né? Mas aí então, enquanto essa ideia universitária, ocidental, né? Então, ao estudo do museu. E aí eu acho que eles trazem aqui, né, uma coisa importante, e a gente vai discutir um pouco disso também quando a gente falar um pouco do ICON e do COFON, uma citação do Georges-Henri Rivière. O Rivière foi presidente do ICON, e aí talvez eu fale disso a posteriori, para também não ficar meio confuso, mas ele foi uma personalidade bem importante na museologia após a Segunda Guerra Mundial, num período de consolidação desse campo do museu, né? Principalmente desse campo teórico da museologia, né? Então assim, a prática já acontecia há séculos, mas muitas vezes não havia uma reflexão sobre aquilo de fato, e aquilo enquanto ciência, aquilo enquanto campo de conhecimento. Então, o Rivière tem um papel central aí como um desses articuladores, né? E aí o papel dele, inclusive, tem um aspecto político na criação desse Conselho Internacional de Museus, que não é um espaço universitário, não é um espaço inerente à pesquisa, mas é um espaço de encontro de profissionais de museus. E aí essa reflexão, esse espaço permite, de fato, um aspecto reflexivo, né? E aí, óbvio, a gente pode ter as várias críticas ao ICON, no sentido de que ele é, né, enfim, eurocêntrico, ou que ainda é muito difícil a gente conseguir estar presente dentro desse lugar de deliberação e tudo mais, mas existe uma importância histórica, inclusive de organização, de um desejo do ICON de padronizar coisas do ponto de vista universal, internacional, que é importante porque os museus se globalizaram, né? As instituições se conversam, os objetos transitam pelos territórios. E aí não dá para um museu falar A e o outro falar B e a gente querer, né, lidar com isso. Então acho que essas importâncias aí não podem ser negligenciadas, né? Então, de alguma forma aqui, né, o Rivière vai chamar museologia uma ciência aplicada à ciência do museu, né? Eu gosto muito disso do ponto de vista, né, pessoal, assim, acho que é muito legal, né? E aí ela fala um pouco, né, então essa ciência estuda a sua história, o papel da sociedade, formas específicas de pesquisa, de conservação, enfim, algo inerente, inclusive, né, a prática, mas o que é de fato pensar sobre isso e sobre esse fazer, né, esse fazer museal. A terceira acepção, né, que surge aí também dentro de uma lógica ocidental, mas é interessante que essa lógica ocidental traz o seu histórico teóricos que são mais do leste europeu, isso é bem importante, a partir dos anos 60, né, e aí tem na sua construção, no bojo da sua construção, de fato, o ICOFON, e aí o ICOFON é um subcomitê do ICON, né? Então existe o Comitê Internacional de Museus, só para deixar isso claro, né? E aí, subcomitês, eu vou falar disso mais para frente, mas talvez aqui essa informação seja importante, né? E aí, aqui, ela traz de fato um aspecto importante, né? Porque ela mergulha um pouco essa concepção, esse conceito de museologia, mais daquilo que a gente depois vai chamar de musealidade, né? E aí a gente tem a figura do Stransky como esse grande pensador que enfim, alguns consideram inclusive como pai da museologia, né? Então essa figura central que de alguma forma foi trazendo debates importantes ao longo dos anos 60, 70, 80, enfim, os anos 90 também ainda contribui muito, né? Mas é aqui que vai pensar então a museologia como uma ciência independente, ou seja, né, uma área, um saber específico do conhecimento, mas também vai pensar essa relação, né, entre homem, né, e realidade. E aí, enquanto ciência social aplicada também, ela vai se colocar como uma disciplina científica, né? É uma das questões, e aí é óbvio, né, que ela vai se vincular o Stransky que vai dizer, né, a aspectos documentais, e é importante isso porque é um período em que a ciência da informação também surge, e aí existe, né, um flerte muito grande nesse aspecto, né? Então, por exemplo, a gente costuma brincar, né, que a partir da ideia da ciência da informação, a museologia, a biblioteconomia e a arquivologia são primas, né, porque tem o documento como base, né, e esses documentos, enfim, são uma dessas relações. E aí,
terminando essa minha grande digressão, peço desculpa, outras duas concepções, né? Uma delas já de um período posterior, né? Que a gente está falando, o Icofon surge nos anos 70, então eles são quase contemporâneos, mas é um pouquinho posterior, a maneira como isso vai se institucionalizar, que é a partir do conceito da nova museologia, e a gente vai pensar um pouco mais alargado, inclusive essa relação de homem e realidade, tá certo? Então assim, percebam que os conceitos eles não são necessariamente contraditórios, né? Mas eles trazem, hora ou outra, alguns aspectos que podem simplificar aí algumas ideias, né? E aí nesse processo que a gente está falando, então, de movimento, né? De nova museologia, ou seja, de uma ideia, de novos conceitos para entender o que é esse campo e como se faz esses processos, né? E eles estavam, então, existe uma preocupação que vai deslocar um pouco da ideia, e aí depois eu vou falar melhor disso, quando eu trouxer o quadro da Manuelina sobre o fato museal, descola um pouco de uma ideia de edifício e vai pensar mais território, por exemplo, né? E aí a ideia desse indivíduo que está dentro da instituição, muito menos como um público, muito mais como, né, um participante, alguém vinculado a essa comunidade que é o próprio território que o museu está inserido, né? E aí isso, enfim, né, até então não é uma reflexão do museu, né? O museu era quase que, né, uma grande fortaleza ali na cidade, né? A maior parte dos museus, né, eles existiam ali, mas ele não tinha que ser permeado pelas preocupações do cotidiano, da realidade, né, odierna, daquilo que os transeuntes vivenciam ou convivem, né? Na verdade, o museu tinha suas próprias preocupações, ele tinha que preservar aquele objeto ad eterno, né? Sabe lá para quem, para quê, ou muitas vezes, né? Óbvio que eu estou sendo muito simplista aqui, peço inclusive desculpas se pode parecer dessa forma, mas aí né? Esse movimento que a gente está trazendo, né, e aí que o conceito tenta trazer outras experiências museológicas que não daquela que a gente vai delinear como museu tradicional, muito entre aspas, tá? Tem um pouco, né, então, essas preocupações. E aí, quando a gente fala, mesmo em contextos de museus tradicionais, de acessibilidade, de inclusão, de sustentabilidade, eu percebo que a gente foi permeado por esses pensamentos teóricos e pelas reflexões propostas pela nova museologia. Isso é muito importante, né? Quando o museu, de fato, se assume como um ente da sociedade e a sua função social como um elemento inerente à sua vivência, isso são desenvolvimentos que esses teóricos trouxeram a partir dessas vivências, né, dos anos 50, mas principalmente dos anos 70 e dos anos 80. E aí, por fim, enfim, aqui privilegiada por englobar todas as outras, né, então talvez esse campo que seria esse quinto, né, e aí entendendo esse campo muito vasto, né, e pensando as reflexões, as críticas ao campo museal, né, e aí entendendo então de fato esse campo, nessa relação entre o homem e a realidade, né, mas eu acho que eu gosto dessa acepção quando eles trazem a apreensão sensível direta, né, eu acho que isso uma parte importante, né, então assim, enfim, né, então ser designado por uma relação específica entre o homem e a realidade, caracterizada como uma documentação do real pela apreensão sensível direta, né, então como a gente na verdade registra, como a gente preserva, né, essa materialidade, a nossa realidade, mas entendendo isso também como um campo de sensibilidade, aquilo que eu comentei quando eu penso o conceito, né, de epistemologia do museu, né, dentro de uma digressão mitológica, né, no sentido de que existe aí uma carga de sensibilidade vinculada à nossa própria, vivências, né? E aí, por fim, né, essa definição não rejeita nenhuma tipologia de museu, nem as mais antigas, nem as mais recentes, né? Então, ela se interessa por esse campo museal. Acho que enfim, é uma ideia de mostrar, inclusive, o desenvolvimento desse conceito museológico que a tradução do Bruno Boulon e da Marina Xavier Cury tenta fazer nesse contexto. E aí eu queria rapidamente, para também
não me delongar ainda mais e deixar isso mais cansativo e pesado, trazer algumas dessas figuras, talvez, e um pouco desses aspectos. Então, o que eu trago, na verdade, são falas, né? São conceitos do Stransky. O Stransky, então, é um pensador, né, que viveu aí uma vida longeva, tem uma contribuição longeva dentro da museologia a partir dos anos 60, principalmente dos anos 70, anos 80 e aí nos anos 90, né, existe uma construção, e ele é conhecido como o pai da museologia, porque as primeiras experiências que vão existir dentro do ponto de vista, inclusive, institucional, se dá a partir de uma experiência do Stransky, que ele é do leste europeu, República Tcheca, se eu não me engano, né, não posso falar, acho que é República Tcheca, e aí, na Universidade de Brno, ele começa a desenvolver, vinculado aos museus da universidade, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, ou seja, enquanto ciência se delineando a partir da prática, porque é no próprio museu que vai surgir essa definição, inclusive, de ciência, né? Enquanto disciplina. Então, museu vinculado à universidade que começa a pensar a construção de um curso para os próprios profissionais que já estão no museu. Então, a primeira turma que o Stransky vai formar é uma turma de diretores profissionais de museus, de pessoas que já têm, inclusive, formação. Isso é importante porque o nosso campo também se encontra muito num espaço de disputa e debate, né? De maneira geral, e aí pensando só no Brasil, né, a gente tem uma disparidade interessante e do ponto de vista reflexivo, pode, enfim, só isso daria um curso inteiro, uma grande discussão, né, de bar, então muito maior ainda, que é assim, por exemplo, o estado de São Paulo hoje tem só pós-graduação e tinha até o final desse ano um curso técnico em museologia. O curso técnico em museologia não torna o profissional museólogo, ele é um técnico, né, em museologia, mas ele não, né, então não assume, já que o profissional museólogo tem registro e tem aspectos específicos garantidos por lei, né, no seu trabalho, o técnico ele dá um suporte, mas ele não é museólogo. Acho que só isso deixar isso claro é bem importante. E aí nós temos, não tínhamos até pouco tempo atrás, né, no estado, a graduação. A gente só tinha pós-graduação, no entendimento de que a museologia estava como um campo de especialização. Ora, pois, mas historicamente no Brasil, e aí a gente tem o primeiro curso de museologia vinculado, né, ao Museu Nacional, e aí hoje, né, a Escola de Museologia da Unirio, no Rio de Janeiro, um curso aí de mais de 80 anos, que a museologia é a nível de graduação bacharelado. E aí o restante do território, onde existe museologia, mesmo quando existe pós-graduação, geralmente esses cursos também são de graduação de bacharelado. Então, enfim, só uma outra reflexão aí dentro dos milhares de assuntos para a gente discutir. Mas o que eu trago aqui nessas duas falas do Stransky, eu queria que vocês reparassem que elas são de datas diferentes, eu acho isso bem legal, né? Porque então, no início dos anos 70, ele vai dizer que ainda não é possível conceituar a delimitação da museologia. Então, olha que interessante, enquanto campo do conhecimento, enquanto ciência, a gente está falando de uma ciência que está se constituindo na segunda metade do século XX. Né? Isso é importante da gente perceber. A museologia de fato é muito nova, muito recente. Né? E aí perceber isso, que, enfim, né, pensadores quase contemporâneos a nós, né, muito próximos da nossa realidade, e muitos que ainda estão na ativa, produzem, estavam ali borbulhando, refletindo sobre esse processo, né, e que leva a uma série de disputas e disrupções, assim, né. Do ponto de vista histórico, a gente tem alguns marcos teóricos essenciais, né, talvez um deles mais importantes e que é legal comentar o que aconteceu no Brasil foi o seminário da Unesco sobre educação em museus de 1955 ou 56, nos anos 50, para não cometer um erro histórico aqui. Na década de 50 aconteceu, a Unesco fez uma série de seminários, aconteceram 13 em diferentes territórios do globo terrestre, um deles no Rio de Janeiro, e que debatia justamente essa função educativa dos museus, mas mais do que isso, esse encontro, esse seminário, ele permitiu que
várias sementes pudessem ser plantadas no campo para que isso pudesse levar a discussões a posteriori nos anos 60 e no início dos anos 70 para tentar construir o que seria de fato essa definição do que é a museologia. Tá? Então aí a gente percebe que o Stransky nos anos 70 já está assim, tá bem complexo de chegar nesse lugar, né? E isso é importante porque é justamente por isso que ele vai ser uma das pessoas, um dos protagonistas de pensar a criação do ICOFON, que é o subcomitê do ICON que vai pensar a teoria museológica, né? Ou seja, era importante pensar no contexto internacional. E aí, eu termino essa parte dos Stransky já numa fala já dos anos 90, que isso traz acho que uma outra maneira, né, de pensar já a museologia, né? Então, e aí eu acho que é interessante, logo no início, porque eu fiz ela um pouquinho mais longa, porque quando ele diz, né, a sua missão científica, mas também a sua missão humanitária, eu acho que é essencial que enquanto a construção de saber, enquanto campo científico, a museologia nunca se desassocie dessa sua função social. E aí é aqui que o Stransky vai caracterizar como missão humanitária. Né? A museologia não pode se limitar aos problemas da gestão do museu, da instalação de uma vitrine ou da conservação de um objeto. É verdade que tudo isso faz parte da museologia, mas são apenas meios que servem para atender a certos objetivos. A museologia deve explicar por que nós fazemos tudo isso. Porque um objeto é musealizado, porque contrariamos as mudanças e desaparecimentos naturais e porque preservamos certos elementos da realidade. Ou seja, né, o que faz, na verdade, nós gastarmos recursos, tempo, pesquisa para preservar aquilo que o tempo simplesmente deixaria de existir. Né? Que nos prende a essa materialidade do existir e mais do querer que o outro saiba sobre nós. Ou seja, a gente almeja um futuro, né, para além da nossa própria existência. Isso é um pensamento que acaba marcando um pouco a nossa vivência museológica. E aí, então, falando do Stransky, não poderia deixar de falar justamente do ICON e do ICOFON. Como já falei um pouco, não vou ficar aqui, né, me delirando muito, mas acho só importante contextualizar, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação da ONU, enfim, uma série de equipamentos, de estruturas, de instituições a níveis internacionais que tentam dar conta da cooperação internacional, né, contra essas individualidades, para que, enfim, de certa forma, as forças políticas, né, do nosso globo não chegassem a vias de algo como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, né, essas disputas em larga escala. Bem, nesse contexto, há uma preocupação, obviamente, sobre a gestão e como os museus também se organizam e cooperam. E aí, nos anos 40, então, é criado o Conselho Internacional de Museus, que é o ICON. É uma instituição que existe até hoje, de renome internacional. Muitos países são, né, vinculados ao ICON, tem aí membros em diversas nacionalidades. No Brasil, a comunidade brasileira, né, do ICON é uma comunidade atuante e forte, né, isso é muito interessante. Né? E aí dentro do seu comitê existem vários subcomitês de diferentes temáticas, né, e interesses, e um deles, justamente dos anos 70, e aí trago aqui o contexto da sua criação, é o ICOFON, então o subcomitê, né, de museologia, que vai discutir aspectos teóricos de fato, né? Então o que é de fato a museologia. O ICOFON ele vai se debruçar sobre isso, né? Ele tem então a sua criação em 76, mas na verdade, né, já existia um outro processo anterior a isso, em encontros do ICON tentando fazer com que esse subcomitê pudesse se desenvolver. O que é interessante, o ICOFON, para além de um espaço de debate e discussão, ele também, ao longo desses anos todos de sua criação, vem publicando alguns, né, materiais, documentos, né, as suas próprias conferências geram documentos que trazem aí norteadores de como o campo vem se articulando do ponto de vista internacional. Né? E aí algumas das figuras que a gente já citou aqui contribuíram muito para esse processo. O próprio Stransky, né? O Rivière, né?
André de Valer desde os anos 90 também, evidentemente. Comentei que a tradução brasileira, né, dessa publicação, que é do Icofon, os conceitos chaves da museologia foram feitos pela Marina Xavier Cury e pelo Bruno Bulon, que são duas figuras brasileiras que também atuam dentro desse espaço do Icofon. Então é interessante, assim, a participação brasileira, ela é muito interessante, assim, eu acho que a gente tem, e aí assim, várias figuras ao longo de vários anos, mas hoje, particularmente, acho que o trabalho da professora Manuelina Duarte Cândido, que é vinculada à Universidade de Goiás, mas estava, né, atuando na Universidade de Liège, na Bélgica, e do Bruno Bulon também são assim, promissoras, e convido-os a buscar esses autores e a ler seus materiais, porque trazem um aspecto refrescado, contemporâneo, de algumas discussões que permeiam de fato toda essa trajetória de que a gente vem discutindo aqui e na museologia de maneira geral. A Ana Gregorová é também uma figura que eu achei importante trazer, e eu achei importante porque às vezes a gente fica, né, num aspecto de figuras masculinas. Não é isso, na verdade, pelo contrário, né? O campo da museologia, ele é um campo amplo no sentido, né, da questão de gênero, não é um campo masculino, pelo contrário, existem poucos dados sobre isso de maneira geral. O que a gente sabe, e aí alguns últimos dados, né, foi feita uma pesquisa vinculada ao educador museal, que foi lançado no último encontro, foi lançado no encontro nacional do MUSE, né, no encontro de educação museal promovido pelo IBRAM, em que na verdade o campo, pelo menos, da educação museal é essencialmente feminino, né? Então assim, acredito que isso pode se reverberar de maneira geral para quase toda a museologia, né? E aí a Ana, acho que é importante trouxe uma fala dela aqui, porque se o Stransky seria esse pai, ela é um complemento do desenvolvimento daquilo que o Stransky vai desenvolver nos anos 60 e 70, para nos anos 80 isso ganhe uma nova roupagem. E aí eu acho importante essa fala, então, da Ana Gregorová, porque ela vai provocar, numa teórica brasileira, um processo muito interessante que vai reverberar num termo conceitual que é essencial para nós da museologia, né? Então, a Ana, no início dos anos 80, diz que a museologia seria essa ciência que examina a relação específica do homem com a realidade e consiste na coleção e na conservação consciente e sistemática. Isso é importante, né? Por exemplo, quando eu falei da educação, eu falei da intencionalidade pedagógica, mas quando a gente fala de aspectos de salvaguarda, de pesquisa, a gente sempre fala de intencionalidade, né? O museu, os processos, eles não são distintos, né? Assim, a gente não faz por instinto. Isso envolve aspectos técnicos, um primeiro passo daquilo que pode ser. Então, para quem não conhecia ou não conhece a museologia, fica aí o convite para olhar para essa ciência, ler um pouquinho sobre isso e vir discutir com a gente. Venha à Pinacoteca de São Bernardo, vá ao Museu Catavento também e nos procure e vamos falar sobre isso. Para os meus colegas, né, deixo aqui o meu abraço, né, hoje é dia 12, no próximo segunda-feira, dia 18 de dezembro, é comemorado o Dia do Museólogo, então fica aí a minha reverência àqueles que vieram antes de nós e minha saudação a todos que virão depois para construir esse campo que é interessante e que exige muita luta. E por fim, enfim, desejo sempre muitas boas trocas para todos nós. Obrigado. Bom, não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, a gente pode fazer, enfim. Eu tenho dúvida. Primeiro módulo, o segundo vai ser quando, aonde? Então, a nossa proposta é uma proposta anual. A ideia é o curso ser, porque aí a ideia é que a gente tenha esse tempo para... Existem uma série de ações que a gente desenvolve ao longo do ano, no Museu Catavento, em parceria com os polos, né, ligados ao programa Conexões, mas essa ideia do curso, do Museologia e seus processos, é de fato ser pensado em 5 módulos anuais. E aí, geralmente, no segundo semestre, é quando a gente consegue estruturar e aí pensar esse caminho que a gente está tentando delinear. Espero que seja legal, que a gente possa se encontrar num segundo momento e quem está em casa também possa ver. Exato, né? Enfim, vocês deixaram seus e-mails, se vocês quiserem, a gente
inserem no meio do programa e acaba divulgando também sempre que houver alguma ação. Mas a gente acaba fazendo uma coisa ou outra. O polo, enfim, pensando para quem está aqui presencial, ou para quem é da região próxima de São Bernardo, do Cabeceiro, enfim, né, a Pinacoteca não tem essa parceria só com o Museu Catavento, né, é com a rede toda dos museus da UPPM, então, eventualmente, a instituição recebe um conjunto interessante e muito rico de programação, tá certo? Vale a pena ficar de olho nas redes sociais, enfim, na programação da Pinacoteca também.